Adiós, você foi. Cara, assim, ó, eu vou tentar contar, assim, amarrar aqui um pouco da questão mais trazer bastidor, né? A notícia foi dada já é uma notícia de ontem à tarde. O Carpini falou muito rápido sobre isso ontem, depois da vitória do São Paulo em cima do Água Santa 3-0, deixou muito mais na mão da diretoria. E o São Paulo, assim, agora. É, vou até dar uma olhadinha aqui, porque inclusive é uma mensagem em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Vai tocando aí, porque eu preciso ler uma mensagem sobre isso, antes de eu amarrar aqui. Ó. Peraí. É muito bom que são tantas fontes na apuração de André Hernan, que para achar uma mensagem ele demora um dia, porque é apuração diária. Imagina a quantidade de contatinhos PVC que André Hernan tem no celular dele. Eu não tenho, eu tenho até fobia de pensar na quantidade de mensagem que ele recebe, tá louco. Boa. Achou? Bom, vamos lá. É o seguinte, não, era uma mensagem importante sobre a questão do Mas que você o São achou? Paulo precisa pagar. Do que o São Paulo precisa pagar. Bom, vamos lá. É o seguinte, o Rames, ele já ontem foi acertada a saída dele. O São Paulo chamou o Rames para conversar. Na cronologia da coisa foi o seguinte: o Carpini foi chamado de manhã antes do treino e a diretoria falou: vamos conversar com o Rames e vamos propor uma rescisão amigável. O Carpini falou: beleza, é com vocês, porque as entrevistas do Carpini eram muito passapano. E eu não estou falando isso de maneira ruim, não. O Carpini queria contar com o Rames Rodrigues. Ele falava: olha, ele está tendo dificuldade, mas ele é um grande jogador e a gente vai contar com ele. Então, até por consideração ao Carpini, a diretoria chama ele e avisa, e o Carpini falou: bom, tudo bem, vocês decidem, tá com vocês. E aí o Rames é chamado e a coisa foi decretada. Beleza, vamos fazer aqui uma rescisão amigável. Só que assim, eu não sei se o São Paulo vai confirmar isso publicamente, e se eles não confirmarem ou até eles desmentirem, não tem problema, mas eu banco essa informação. O Rames Rodrigues já havia pedido para sair antes mesmo da viagem para Belo Horizonte. Mais de uma vez, inclusive. O Rames não estava feliz no São Paulo. Mais de uma vez ele já tinha pedido para ir embora. Rames queria ir embora do São Paulo. Aquela entrevista que ele dá no final do ano já era o primeiro indício de que ele não queria ficar, e o São Paulo sabia disso. Teve uma pessoa importante da direção do São Paulo que ficou trabalhando cerca de 1 mês e meio nos bastidores para tentar costurar essa permanência do Rames Rodrigues e tentar demovê-lo da ideia e fazer com que ele fizesse uma pré-temporada boa e aí ele jogasse o Campeonato Paulista. Só que essa questão dele não entrar bem fisicamente, ficar fazendo aquele trabalho de carga e não ser relacionado, o Rames a corda foi esticando, foi esticando, e aí quando ele não é relacionado e ele não viaja, ali já tinha acabado. Só que o São Paulo tinha uma decisão. E o São Paulo campeão, o São Paulo falou: bom, vamos resolver essa história depois. E o post do Rames Rodrigues na segunda-feira, treinando, a torcida inteira do São Paulo pensou: bom, agora ele vai treinar, vai ficar quietinho e vai voltar. Quando eu solto a matéria na segunda-feira e falo: vai ter uma reunião e a tendência, e existe a possibilidade de uma rescisão amigável, e eu alertei isso aqui vocês, e também tem a possibilidade dele retornar, o São Paulo ficou ali tentando fazer: olha, vamos resolver aqui, volta a jogar. Só que ele já tinha tomado a decisão. Aquela imagem que ele solta e depois ele tira a postagem foi para acalmar a torcida, porque a torcida começou a massacrar ele nas redes sociais e no direct, né? Chamando ele de, enfim, xingando, aquela coisa toda, trairagem, não sei o quê, contra o São Paulo, o único que não viajou e tudo mais. Foi só para dar uma acalmada. Mas a decisão ali já estava tomada, ele não queria ficar. Então o São Paulo parte da decisão. Diga, PVC. A frase do Rafa Benítez de 2021 é muito, muito simbólica em relação ao que aconteceu na passagem de 14 jogos e um gol do Rames pelo Morumbi.
Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés de competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com jogadores que se esforçam e ficam no banco de reservas no dia do jogo. Rafa Benítez, técnico do Everton na Inglaterra em 2021. É isso. E o São Paulo, assim, houve uma questão do São Paulo de não saber lidar com o Rames Rodrigues na sua chegada, e ele chegou no momento em que o São Paulo já estava montadinho e tinha uma decisão de Copa do Brasil, uma fase final de Copa do Brasil. Sim, houve falha do São Paulo em relação a não saber usá-lo ali alguns minutos e de repente colocar ele num jogo importante aqui e ali. Tem gente dentro do São Paulo que acha que sim, que de repente o Dorival poderia ter dado um afago aqui, trazer ele aqui, colocar no jogo na final contra o Flamengo, nem que fosse 10 minutinhos para ele terminar o jogo pelo menos suado para dar uma volta olímpica. Tem gente que acha que sim, mas o Dorival acha que não, porque de fato o time já estava azeitado e o time foi campeão. Então o Dorival tem só um título de argumento. O argumento do Dorival é assim, ó, fomos campeões. Tá aqui, ó, tá aqui um título. Então, assim, o argumento do Dorival é o melhor possível, né? Então, assim, o Rames Rodrigues é um jogador que, pela história dele, pelo tamanho dele, não é um jogador que vai ter resiliência para saber esperar o momento dele no São Paulo. E não que ele vá diminuir o São Paulo em algum momento, mas é um tipo de jogador que sabe que chega num clube como o São Paulo, e o tamanho dele, o cara vai chegar para jogar. Vai chegar, vai colocar a camisa 10, entre aspas, vai chegar com a 10 e a faixa e vai jogar. Então, assim, ele não entendeu que tinha que chegar, esperar, virar uma pré-temporada para começar a jogar. Então, assim, chegou no momento errado e com talvez o treinador errado. Foi tudo atrapalhado, foi tudo no momento errado. Então, o São Paulo não conseguiu entender o tamanho da contratação, o Rames não conseguiu entender o momento do São Paulo, e aí acabou virando esse grande mico que foi o Rames Rodrigues no São Paulo. Agora, tem a questão da dívida, o São Paulo deve ao Rames Rodrigues mais ou menos 10 milhões de reais, tem que fazer um cálculo. O Rames vai abrir mão do contrato que seria até o final de 25, né, que vai dar mais ou menos ali algo em torno de 16 a 17 milhões, o contrato total 27 milhões, ou seja, o Rames tem mais a receber milhões do que jogos como titular, mais de 10 milhões a receber e 9 jogos como titular, né, que ele foi escalado, e um gol apenas, ou seja, foi um fracasso a passagem do Rames pelo São Paulo. 14 jogos e um gol. E contra o Fortaleza, no jogo que o São Paulo perdeu. O André Lucena aqui da nossa equipe, muito obrigada. Lembra aqui, Hernan, que ele teve a oportunidade na semi da Sul-Americana contra a LDU e perdeu o pênalti. Entrou com 22 no segundo tempo. Perdeu o pênalti, ele teve as oportunidades dele, mas assim, a questão é que ele não teve uma sequência. O grande questionamento é ter uma sequência como titular, e ele se machucava muito, né? E quando ele tinha uma sequência, ele se machucava. E aí na seleção colombiana, o time jogava em função dele. No São Paulo, ele tinha que cumprir funções e não o time jogar para ele. Então o Dorival teria que mudar o time para jogar em função dele. Então havia uma discussão que acabou que não tinha uma relação muito próxima, não tinha uma relação direta e uma relação legal entre Dorival e Rames. Rolou uma coisa meio um atrito. Não vou dizer que os dois brigaram, não me relataram nenhuma discussão ou algo assim do tipo, eu não gosto de você, eu não vou com a tua cara, eu não suporto você, mas não era uma relação legal, não era uma coisa amistosa. E isso atrapalhou. Depois a gente vai fazer uma lista, porque aí, hoje a gente não tem tempo, mas depois a gente vai fazer uma lista de maiores micos em que pé está Rames Rodrigues nessa história.